A habilidade de hoje é EF35 LP25. Criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. O que vamos aprender? Nessa aula vamos recontar a história O Lobo e os Sete Cabritinhos, tendo como apoio o planejamento. Está na página 26. Essa atividade ela é uma atividade de reconto, não vai ter que escrever nada, né? A tarefa depois vai ser que vocês façam esse reconto, treinem esse reconto, que é uma atividade oral, né? Então, você pode falar em frente ao espelho, você pode treinar contando para alguém, para seguir o planejamento e ver se você fez corretamente. Então, vamos lá? Vamos pro... Eu trouxe aqui o nosso planejamento. Eu quero que vocês observem aí, nós vamos contar a história seguindo o planejamento. E eu quero que vocês observem aí para ver o que vai acontecer nessa história, o que acontece nesse planejamento, certo? Depois que a gente terminar a história, eu vou pedir para vocês colocarem no chat o que está acontecendo nessa história. Se ela ficou legal, se ela não ficou legal e o porquê que ela ficou legal ou não, certo? Vamos lá, Fran? Vamos. Você me ajuda? Ajudo. Então vamos lá. A velha cabra retornou com tudo e encontrou a casa bagunçada. Depois de perceber a sua barriga toda estranha, o lobo achou que os cabritinhos não tinham caído bem. Foi beber água na fonte e acabou caindo. Numa época vivia uma cabra e os seus 7 filhinhos, os cabritinhos, que ela tanto amava. Certa vez ela precisou sair e deu algumas orientações aos seus cabritinhos. A mamãezinha e o único cabritinho que não foi encontrado pelo lobo saíram de casa e o encontraram deitado embaixo de uma árvore. O lobo passou no moleiro, pediu para limpar a pata dele lá, depois passou farinha para deixar a pata bem branquinha, voltou e apresentou a sua pata branquinha aos cabritinhos. O lobo, após ser descoberto por conta da sua voz rouca, retorna até a casa e chama os cabritinhos com uma voz mais suave, pedindo para que eles abram a porta, falando que é a mãezinha. O cabritinho menor vai até a casa, busca a agulha, a linha, a tesoura. A mamãe corta a barriga e, a cada corte, os cabritinhos iam saindo da barriga do lobo e saíram todos são e salvos. O lobo chega na casa e pede para que os cabritinhos abram a porta, que é a mamãezinha, e que trouxe um presente para cada um deles. Mas ele é descoberto, pois os cabritinhos perceberam que a sua pata era preta. Após todos festejarem que estavam salvos, eles vão até o rio e pegam várias pedras e colocam dentro da barriga do lobo e a mamãe cabra costura a barriga do lobo. Depois de deixar a sua pata branca e a sua voz mais suave, o lobo retorna para casa, bate na porta e os cabritinhos a abrem achando que é a mãezinha. Quem entrou foi o lobo. Os cabritinhos imediatamente se esconderam, cada um em um lugar. O lobo chega e bate na porta. Cabritinhos, abram a porta, é a mamãezinha. Trouxe um presente para cada um de vocês. Mas os cabritinhos perceberam que a voz era muito rouca e não suave como a de sua mãe. E respondem falando, vai embora, você é o lobo. A mamãe fala, tomem cuidado com o lobo. Ele tem a voz rouca e a pata preta. O que aconteceu nessa história, hein, crianças?
O que vocês acharam dessa história que nós acabamos de contar? E aí, vocês notaram alguma coisa? Esse planejamento tá igualzinho o que nós fizemos ontem. Ontem... Ou o que aconteceu com esse planejamento? Ontem realizamos o planejamento, né, com os 13 itens, que ia nos ajudar depois a reescrever o conto, né, professora? Isso. E agora, nós estamos aqui recontando a história, mas tá tudo certo? Estão falando que tá meio desorganizado, Pro. É. A professora Vanessa falou que a gente contou com os itens fora de ordem. Exatamente, tá? Ficou meio desorganizado. Eu acho que eu tentei colocar e não ficou na ordem certa. Será, Pro? Então eu vou pedir agora para eles me ajudarem. Porque a gente precisa contar a história na ordem certa. Para estar na ordem certa, a gente vai agora numerar, né? Nós fizemos essa experiência exatamente para que você, estudante, perceba que se o nosso planejamento estiver fora de ordem, a nossa história ela vai ficar desorganizada, a nossa história vai ficar sem sentido nenhum. Não dá para entender, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Não dá nem para entender quem são os personagens de verdade, né? Do jeito que nós contamos, porque ficou uma bagunça a nossa história. Então, nós estamos reforçando a importância do planejamento. E no reconto oral, acontece a mesma coisa. Se a gente quiser trocar o episódio, o que vai acontecer? Vai ficar meio sem sentido a história. Então, por isso que nós estamos fazendo essa atividade. Agora eu vou pedir para vocês me ajudar a numerar. Vamos lá? Vamos. Quem lembra qual era a primeira coisa que acontece na história? No nosso planejamento. Qual foi a primeira expressão, a primeira frase que nós colocamos? Primeiro item ali do planejamento desse conto, do lobo e dos 7 cabritinhos. O oráculo vai colocar na telinha para vocês, para ficar mais fácil, né? Vocês lendo, para vocês identificarem qual é o primeiro. Olhem aí todos os itens e qual desses é o item número 1. E aí, quarto ano? A Procélia colocou ali, né? A apresentação da cabra. Então, eu vou achar aqui onde que está a apresentação da cabra e cabritinhos. E vamos colocar aqui 1. Isso, o Pedro da professora Gislene também enviou a mesma coisa. O Enzo da professora Cristina. Muito bem, pessoal. Agora vamos para o 2, então. O 1, a apresentação da cabra e dos cabritinhos. E o que vem depois, pessoal? E aí? O que vocês acham? Eles estão falando a saída da cabra e orientação sobre o lobo. Muito bem, saída da cabra e a orientação sobre o lobo. Antes dela sair, ela alertou aos filhos. Depois que ela alertou aos filhos, o que aconteceu? Ela saiu, né? Sim. E em terceiro lugar, o que vem? Quem apareceu? E aí, pessoal? Falaram que o lobo apareceu, mas nós temos aí... Aí tem uma dica, ele apareceu e ele foi descoberto por quê? O Gustavo, da professora Kátia, respondeu, o lobo chega e é descoberto pela voz rouca. Então, esse é o número 3. O 3. E aí, então, o lobo chega, ele é descoberto pela voz rouca, vai embora. E o que acontece depois disso? Qual é a alternativa que ele encontra para resolver esse problema que apareceu? Qual que seria o item número 4 agora? Então, ele já foi descoberto por conta da voz rouca. E aí, o que ele faz? O Renan da professora Edneia está falando que o lobo muda a voz, professora Karen. Exatamente. Já que a voz foi descoberta, então ele resolveu mudar a voz. Aí até complementaram ali que ele comeu a argila, né? Para mudar a voz. Adiantou mudar a voz? Não estava adiantando muito. Ele voltou lá e o que aconteceu? Depois que o lobo muda a voz, a gente sabe que ele retorna para casa. Exatamente. Aí ele faz uma outra coisa. Ele põe alguma parte do corpo dele na janela
O Brian, da professora Natália, respondeu que o lobo é descoberto por sua pata preta. Então, esse é o 5. O lobo chega, mas é descoberto pela pata preta. E aí, o que ele faz? Então, ele não consegue entrar na casa nesse momento, porque os cabritinhos perceberam que a pata dele era preta e foi uma das orientações que a mãe deles deram, que a mãe deles deu ali para eles, né? Fique esperto com a voz e com a pata. E aí, a Prolinda respondendo. O Lael respondeu que ele muda para pata branca. Então, item número 6, lobo chega com a pata branca. Os cabritinhos falaram, né, que a mamãe tinha pata branca e a dele era preta. O que ele fez? Mudou a pata para resolver o problema dele. Tá, e aí ele mudou a cor da pata, né, professora Karen? E o que acontece, quarto ano? Depois que ele mudou a voz, mudou a cor da pata. E aí, os cabritinhos abrem a porta, o lobo desiste, o que acontece? Estão respondendo que os cabritinhos abrem a porta. Ana Lívia, da professora Márcia, a Luara, da professora Cristina. Então, 7, os cabritinhos abrem a porta. Abriu a porta, quem que deu de cara com eles? O lobo. O que eles fizeram? E aí? Então, os cabritinhos abrem a porta e percebem que foram enganados. E aí, o que eles decidiram fazer para tentar se livrar ali do lobo, pessoal? Qual seria o item 8 aí do planejamento? O Ian colocou ali que eles se escondem. Isso mesmo, Ian, da professora Elma. Então, 8, escondem-se, mas são descobertos. E aí, o lobo, satisfeito, porque já tinha 6 cabritinhos, só um que se salvou, né? O que estava na caixinha do relógio. Ele foi dormir. E o que aconteceu enquanto ele dormia? Qual seria o número 9 aí? Estão falando que a velha cabra chega. Exatamente. A cabra retorna, encontra a casa toda bagunçada, tudo fora do lugar e procura seus filhinhos. E aí o que acontece quando ela está procurando os filhinhos? Ela só encontra um. E ele conta tudo o que aconteceu. E aí o que ela faz? Depois que a velha cabra chegou e ficou, né, desesperada, como a professora Nadira está dizendo, ela vai fazer alguma coisa. E aí, o que é? Professora Maria respondeu, encontram o lobo, né? Porque ela sai junto com o cabritinho que conseguiu não ser encontrado atrás do lobo e aí eles encontram o lobo. Então, 10, eles encontram o lobo. A cabra pega o cabritinho mais novo, vai lá, busca tudo. A cabra corta a barriga do lobo, salva seus filhotes. E aí, o que eles fazem? Eu falei, né? Número 11, salvam os cabritinhos. Depois que salvam os filhotes, então, o que eles fazem? Então, ela cortou, né, a barriga ali do lobo, salvou os filhotes, né, os cabritinhos. E aí depois, o que eles decidem fazer? A Gabriela disse que coloca pedra na barriga do lobo, exatamente. O 12, colocam pedras na barriga do lobo, aí só sobrou um aqui, que é o lobo cai na água. 13, que o lobo caiu na água. Agora vai ficar na ordem certa. Vocês me ajudaram, ó. O planejamento agora ficou certinho. Só que agora nós vamos fazer meio que uma brincadeira. Tá, então vocês vão ter que prestar muita atenção aí nessa brincadeira, né? Presta atenção. Eu vou contar a história. Só que vai ter algumas coisas erradas na história, vai faltar alguns episódios e eu quero que vocês prestem atenção e depois vocês me falem. Todo mundo já tem anotado o planejamento. Teve várias crianças que já me mandaram o planejamento tudo certinho no livro e no caderno. Então você pode pegar a sua anotação da aula de ontem e aí você vai acompanhando a história conforme eu for contando
e aí eu quero que você identifique quais foram as partes do planejamento que sumiram da história. Porque algumas partes vão sumir. Então, prestem bastante atenção aí, vão anotando os números que vocês acham que a professora esqueceu ou não quis contar. Nós não vamos contar muito detalhado, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Então, Sim. a gente vai fazer meio que um resumo de cada episódio. E aí, vocês fiquem ligadinhos aí para ver quais são os episódios que não vão aparecer na história, certo? Então, vamos lá. A mamãe cabra tinha 7 filhotinhos. E ela amava muito todos esses filhotinhos dela. Era o xodó dela. Mas certo dia ela precisou sair para ir comprar algumas coisas para casa. Mas antes de sair, ela falou: eu vou sair e preciso que vocês fiquem atentos e tomem cuidado, porque o lobo gosta de enganar. Ela resolveu sair. O lobo apareceu. E quando ele apareceu, ele falou: a mamãe está de volta e trouxe presente para cada um de vocês. Os cabritinhos responderam: não é nossa mãe. A nossa mãe tem a voz doce e você tem a voz rouca. Tu és o lobo. O lobo foi lá, comeu um pedaço de argila e retornou. Olha, eu sou a mamãe de vocês. Voltei e trouxe um presente para cada um de vocês. O que aconteceu? Ele foi lá no moleiro e pediu para o moleiro passar farinha. Depois ele foi e pediu para colocar a massa. E voltou lá. Abram a porta. Eu sou a mãe de vocês e retorno com presente para cada um. Os cabritinhos pediram para ver a pata. Estava branca. Então, eles abriram a porta. E quem apareceu? O lobo. Um pulou para debaixo do armário. O outro foi para a cozinha. O outro foi para a pia. E assim todos se esconderam. E o último se escondeu dentro da caixa do relógio. O lobo, satisfeito, simplesmente, o que ele fez? Foi dormir debaixo de uma árvore, bem tranquilo. A mamãe retorna e encontra a casa bagunçada, travesseiros, cadeiras, mesas, tudo, cada coisa para um lado. E ela fica desesperada. O lobo apareceu e comeu todos os meus filhotinhos, devorou todos. Chamou um por um e ninguém respondeu. Até que quando chamou o caçula, ele falou: aqui na caixa do relógio. A mamãe foi lá e encontrou o seu caçula. Quando ele contou tudo, a mamãe ficou mais desesperada ainda. Mas ela saiu e foi encontrar o lobo. Ao ver o lobo dormindo, viu que algumas coisas se mexiam dentro da barriga dele. E aí falou: ele engoliu meus filhotinhos vivos. Pediu para o caçula ir em casa buscar linha, buscar a tesoura e buscar a agulha. Assim que ele retornou, ela começou a cortar. No primeiro corte foi saindo os cabritinhos e a cada vez que ela cortava saíam mais cabritinhos. Todos saíram sãos e salvos, os 6 cabritinhos. Eles saltaram e pularam felizes. A mãe falou: vamos castigar esse lobo. Eles foram lá, buscaram pedras e colocaram dentro da barriga do lobo. A mãe costurou tudo bem rapidinho. Quando o lobo acordou, sentiu uma sede enorme. Falou: esses cabritinhos não me caíram bem. E foi beber água. Quando ele foi beber água, o peso foi tanto que ele caiu e afundou no rio. E chegamos ao fim. E aí, pessoal? Faltou alguma parte aí, eu acho. Eu já percebi qual foi a parte que faltou, Pro. E eu acho que eles também já... Tem gente que já percebeu aí. E aí, gente, a professora Karen fez o reconto aí dessa história que vocês já escutaram, né? Nós ontem lemos toda a história, né? Todo o conto, mas faltou alguma coisa aí. Professora Karen, eles estão dizendo que você pulou a parte 5, o número 5, que é quando o lobo é descoberto
por conta da pata preta. Exatamente. Essa parte pulou. E o que acontece quando eu pulo alguma parte da história? Dá alguma diferença? E aí, nesse caso, ela não contou que o lobo foi descoberto por conta da pata preta. Muda alguma coisa na história? Estão bem atentos, a Maria Clara, o Bernardo, o Ian. Ó, estão respondendo que com certeza muda, porque aí o que vem depois fica meio sem sentido, né, Pro? Exatamente. Se eu pulo alguma parte da história, fica sem sentido. Por isso que a gente está fazendo esse treino de reconto oral. Ele é muito importante para você perceber que se você conta a história, você pula alguma parte, ela vai ficar sem sentido. A mesma coisa acontece quando você escreve. Se eu estou escrevendo e eu pulo alguma parte, fica sem sentido. O reconto oral é uma etapa para essa reescrita. Por quê? Nós normalmente escrevemos do mesmo jeito que nós falamos. Por isso que nós estamos fazendo esse treino. Agora vocês vão continuar ligadinhos. A Prof. Fran vai contar e ela vai perder alguns episódios também. Vamos ver quais são esses. Eu vou contar bem rapidinho, tá, gente? Que a aula está acabando. Então, era uma vez uma velha cabra e seus 7 cabritinhos. Um dia, ela precisou sair de casa e orientou aos cabritinhos para ficarem atentos ao lobo, que ele teria voz rouca e patas pretas. Ela então decidiu sair e logo após a saída dela, bateu na porta alguém dizendo: "É a mamãezinha, abra a porta, trouxe um presente para cada um de vocês." E aí, os cabritinhos falaram: "Não, você não é a nossa mãe, você tem patas pretas e nossa mãe não tem patas pretas, ela tem patas brancas." Então, o lobo saiu e deu um jeito de fazer, né, as suas patas ficarem brancas. Fez isso, retornou, bateu na porta e aí eles simplesmente viram que a pata estava branca, a voz suave e abriram. Então, quando eles deram de cara com o lobo, saíram correndo e se esconderam, mas não adiantou. O lobo encontrou 6 dos cabritinhos e os engoliu. E aí, cansado, ele foi, deitou embaixo de uma árvore e simplesmente a velha cabra chegou e descobriu que o lobo tinha devorado os seus filhotes. Ela com o caçula foram atrás, conseguiram abrir a barriga e salvar os cabritinhos. Colocaram então pedras dentro de sua barriga e ao acordar, o lobo foi beber água e acabou se afogando. Muito bem, enquanto você já estava contando, eles já estavam bem antenados e já subiu várias aí que faltou o episódio de orientação sobre o lobo. E eu também não falei da voz, né? Eu já pulei direto ali falando da pata. Exatamente, eles estavam bem atentos. Então, essas são algumas coisas que nós temos que se atentar quando nós estamos, né, fazendo o reconto. Refletimos sobre as dificuldades em recontar uma história, marcas da oralidade, omissão de episódios e ordem cronológica. Realizamos o reconto da história, o lobo e os 7 cabritinhos.